Olá, esse vídeo 4 faz parte de uma série de 4 vídeos em que irei abordar sobre o surgimento e o desenvolvimento das cidades. Neste vídeo 4, irei explicar sobre as cidades na idade contemporânea. Antes de iniciar, se inscreva no nosso canal Ciência e Pesquisa. Agora, explorar o desenvolvimento das cidades na idade contemporânea e perceber como elas se tornaram centros de inovação, cultura e poder. De que forma as revoluções industriais e tecnológicas moldaram a vida urbana? O século XX foi marcado pelo acelerado crescimento das cidades e pela sua abrangência agora mundial. De fato, as transformações que o capitalismo promoveu em diversas sociedades nacionais contribuíram para que este processo se desencadeasse em diversas nações, mesmo naquelas onde a industrialização não foi representativa, isto é, em diversas áreas do mundo subdesenvolvido. Uma outra característica se refere ao processo de metropolização da idade contemporânea. De fato, as metrópoles encontram-se generalizadas, embora sua presença seja mais marcante nos Estados Unidos, Japão, China, Europa Ocidental e América Latina. No século XX, a urbanização vai se caracterizar por 4 tendências básicas: aceleração acentuada no ritmo de crescimento das cidades, distribuição do fenômeno urbano por todos os continentes, desenvolvimento das metrópoles modernas e expansão da urbanização para além dos limites territoriais das cidades. Embora a urbanização tenha se iniciado com a Revolução Industrial até meados do século XX, esse processo ocorreu de forma relativamente lenta e concentrada em algumas regiões do mundo. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, a urbanização se intensificou nos países desenvolvidos e cresceu de maneira alarmante em muitos países subdesenvolvidos, especialmente na América Latina e em diversas nações asiáticas. O continente africano, por sua vez, ainda apresenta baixos índices de urbanização. Atualmente, todos os países desenvolvidos, assim como algumas nações de industrialização recente, possuem altas taxas de urbanização, com exceção da China e da Índia, que abrigam as maiores populações do planeta e passaram por processos recentes de industrialização. Todos os países industrializados são altamente urbanizados. Além disso, há países que, apesar de representarem baixos níveis de industrialização ou até mesmo a ausência de um parque industrial significativo, possuem elevados índices de urbanização. Atualmente, a internacionalização do capital, promovida pelas multinacionais, fomenta uma articulação global entre locais de produção e consumo. A transferência de capital, tecnologia e infraestrutura dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos impulsiona novas fases da industrialização, conectando territórios de diferentes continentes em uma economia globalizada. Esse processo, contudo, intensifica a acumulação desigual de capital, gerando espaços geográficos com distintos níveis de desenvolvimento. O desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento estão interligados, não representando meros estágios sequenciais de um processo evolutivo. Essa dinâmica, resultante do capitalismo avançado, manifesta-se em diferentes escalas territoriais, desde cidade até nações inteiras. A interdependência entre as economias nacionais no contexto do capitalismo globalizado demonstra que, embora a industrialização ocorra em escala mundial, seu desenvolvimento acontece de maneira desigual. Na contemporaneidade, pode-se delinear 2 tipos de urbanização. Uma, a urbanização em países desenvolvidos. 2, a urbanização em países subdesenvolvidos. Primeiramente,
A urbanização em países desenvolvidos. O processo de urbanização nos países desenvolvidos estão, em geral, diretamente ligados à industrialização e às transformações provocadas pela indústria das cidades. Nesses países, além das mudanças urbanas, a Revolução Industrial trouxe consigo uma revolução agrícola, caracterizada pela modernização da agricultura e da criação de animais. Esse avanço permitiu, ao longo do tempo, a transferência gradual da população do campo para as cidades. Diferente dos países subdesenvolvidos, a urbanização nos países desenvolvidos ocorreu de forma gradual. As cidades se estruturaram ao longo do tempo para receber os migrantes, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e aumentando a geração de empregos. Dessa forma, os problemas urbanos não se multiplicaram na mesma intensidade que nos países subdesenvolvidos. O desenvolvimento industrial impulsionou a criação de atividades complementares ao setor secundário, favorecendo o crescimento do setor terciário, que se estruturou com bancos, comércios e serviços cada vez mais sofisticados. No pós-guerra, a concentração populacional e o aumento do poder aquisitivo das populações dos países desenvolvidos estimularam o consumo de bens e serviços, fortalecendo ainda mais o setor terciário. Nesse mesmo período, o avanço tecnológico e industrial resultou em maior produtividade e redução da demanda por mão de obra. Como consequência, muitos trabalhadores no setor secundário migraram para o setor terciário, que passou a empregar a maior parte da população urbana. Nas últimas décadas, as grandes metrópoles desses países passaram por transformações significativas. Muitas indústrias de grande porte, como siderúrgicas, metalúrgicas e químicas, deixaram os centros urbanos, deslocando-se para as áreas mais afastadas ou, em alguns casos, encerrando suas atividades. Vamos agora para a urbanização em países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, as cidades têm crescido rapidamente, impulsionadas pela industrialização de algumas regiões e pelos desafios enfrentados pelas populações rurais, como a concentração de terras, o desemprego e políticas governamentais inadequadas. Esse crescimento acelerado resultou em um aumento expressivo da população urbana. A urbanização desses países teve início após a Segunda Guerra Mundial, ocorrendo de forma desigual. Enquanto alguns avançaram na industrialização, outros permaneceram predominantemente agrários, com uma população rural significativa. Diferentemente dos países desenvolvidos, onde o crescimento urbano foi gradual e planejado, nos países subdesenvolvidos, esse processo foi rápido, concentrado espacialmente e desordenado, gerando sérios problemas urbanos. O crescimento acelerado das cidades nesses países está ligado à falta de oportunidade de emprego, tanto na zona rural quanto nas cidades pequenas e médias. Isso obriga milhões de pessoas a migrar para grandes centros urbanos, que polarizam a economia de seus respectivos países. No entanto, essas cidades frequentemente não conseguem absorver toda essa população em seus mercados de trabalho, aumentando o número de desempregados. Como alternativa, muitos se refugiam no subemprego, atuando na economia informal. Os baixos rendimentos dificultam o acesso à moradia digna, levando à proliferação de favelas, cortiços e habitações precárias. Esse cenário favorece o crescimento da violência urbana, tornando assassinatos, sequestros, roubos e assaltos comuns nesses centros urbanos. No século XX, foi marcado pela urbanização acelerada nos países subdesenvolvidos, especialmente após 1950, impulsionada pelo crescimento populacional, migração do campo para a cidade e investimentos estrangeiros
da industrialização. Muitos desses países adotaram padrões tecnológicos modernos na industrialização, resultando na geração de menos empregos. Consequentemente, grande parte dos migrantes urbanos não encontram trabalho adequado, vivendo em condições precárias, sem infraestrutura básica, como energia, água e saneamento. A América Latina é a região mais urbanizada entre os países subdesenvolvidos. Desde a década de 1970, sua população urbana supera a rural. A urbanização foi impulsionada pela concentração de terras, industrialização e mecanização da agricultura, que reduziu a demanda por mão de obra rural. Os índices de urbanização são elevados na maioria dos países da região, com exceção da América Central, Bolívia e Paraguai. Na África, a maior parte da população ainda vive na zona rural, devido à predominância das atividades agrárias. No entanto, desde a década de 1970, vários países africanos apresentam alta taxa de urbanização, agravando a pobreza. A urbanização africana está relacionada à ampliação da economia de exportação, que cresceu após 1950, com a demanda mundial por matérias-primas e produtos agrícolas. A Ásia, o continente mais populoso do mundo, não tem uma tradição urbana, mas desde a década de 1960, a migração do campo para as cidades aumentou muito os índices de urbanização. Atualmente, no século XXI, mais de 2 bilhões de asiáticos estão vivendo em cidades, o que pode significar o aumento da pobreza. A urbanização na idade contemporânea tem sido marcada por um crescimento acelerado das cidades e o surgimento de grandes centros urbanos, refletindo as profundas transformações econômicas, sociais e tecnológicas dos últimos séculos. Entre os principais fenômenos urbanos contemporâneos, destaque metrópoles são grandes cidades que exercem influência regional, nacional, Tóquio e Londres. As megalópolis, por sua vez, são aglomerações urbanas formadas pela conexão de várias metrópoles e regiões metropolitanas, como Boston, que abrange cidades dos Estados Unidos, entre Boston e Washington, D.C., e Tokaido, que conecta Tóquio, Yokohama e Osaka, no Japão. Outro problema comumente associado ao crescimento desordenado das cidades é a macrocefalia urbana, caracterizada pela concentração excessiva de população e atividades econômicas em uma única cidade, resultando em infraestrutura insuficiente, congestionamentos, falta de moradia adequada e deficiência na oferta de serviços básicos. Cidades como Lagos, na Nigéria, e Jakarta, na Indonésia, exemplificam bem esse fenômeno. A urbanização também trouxe consigo sérios problemas ambientais, como a poluição urbana. Esse problema inclui a poluição do ar, causada pelo excesso de veículos, indústrias e queima de combustíveis fósseis, afetando diretamente a saúde da população. Cidades como Pequim e Nova Delhi sofrem frequentemente com elevados níveis de poluição atmosférica. A poluição ambiental, em um contexto mais amplo, engloba também a contaminação de rios, lagos e solos, devido ao descarte inadequado de resíduos e esgotos industriais e domésticos. O rio Tietê, em São Paulo, e o rio Ganges, na Índia, são exemplos de corpos d'água severamente impactados pela poluição urbana. A poluição sonora também é uma realidade nas grandes cidades, sendo o tráfego intenso, construções, indústrias e atividades comerciais. Esse tipo de poluição pode impactar a saúde mental e física da população, contribuindo para o estresse e distúrbio do sono. Centros urbanos como Tóquio, Nova York e Bombaim estão entre os locais com maiores índices de poluição sonora. Assim, os principais problemas da urbanização atualmente incluem: 1. Crescimento desordenado. A urbanização acelerada
sem planejamento adequado, resulta em infraestrutura precária, ocupação irregular e aumento das periferias. 2. Déficit habitacional. Muitas cidades não conseguem oferecer moradia digna, levando ao crescimento de favelas e habitações precárias. 3. Mobilidade urbana. O trânsito intenso, falta de transporte público eficiente e a dependência de veículos individuais geram congestionamento e aumenta a poluição. 4. Poluição urbana. A poluição do ar sonoro e visual afeta a qualidade de vida. Grandes centros urbanos como Nova Delhi e Pequim sofrem com altos índices de poluição, de poluentes. 5. Problemas ambientais. O desmatamento, impermeabilização do solo, descarte inadequado de resíduos e a poluição hídrica comprometem os ecossistemas urbanos. 6. Violência e criminalidade. A desigualdade social e a falta de oportunidade geram altos índices de criminalidade em muitas metrópoles. 7. Falta de saneamento básico. O acesso limitado à água potável e tratamento de esgoto impacta a saúde da população, especialmente em países em desenvolvimento. 8. Desigualdade social. A concentração de riquezas em determinadas áreas urbanas contrasta com a pobreza extrema em outros setores da cidade. Ilhas de calor. 9. Ilhas de calor. A concentração de concreto e asfalto eleva as temperaturas nas cidades, tornando o clima urbano mais quente. E 10. Enchentes e desastres naturais. A falta de planejamento e drenagem inadequada aumentam os riscos de enchente e deslizamentos. A solução para esses desafios passa por um planejamento urbano eficiente, investimento em infraestrutura, sustentabilidade e políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população. Assim, a urbanização na idade contemporânea trouxe avanços significativos para a sociedade, mas também desafios complexos que exigem soluções inovadoras e um planejamento urbano, mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que achou e se inscrever no canal.